Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. É com muita honra e muito prazer que eu venho aqui fazer a abertura do nosso primeiro Congresso Internacional Online de Fisioterapia. E venho aqui para falar que alcançamos muito mais do que nós estávamos imaginando. Até o momento que eu gravei aqui essa aula, nós temos mais de 6.000 inscritos. E o mais legal de tudo isso é que é de forma gratuita. Muitos de vocês ao longo aí do processo perguntaram por que alguém estaria fazendo algo assim de forma gratuita. Meus queridos, esse já é uma ideia que eu tenho já faz muito tempo, tanto que para quem me segue na minha página do Instagram, eu dou aulas gratuitas toda terça-feira, tá? De diferentes temas aí dentro da minha linha de atuação. Eu disponibilizo aí diversos workshops gratuitos também, tá? Pelo menos por mês a gente faz 3 workshops aí por mês. E eu faço de tudo para que sempre chegue a melhor informação com muita qualidade para vocês. Então, esse já era um sonho antigo, eu já vinha pensando um pouquinho nisso, até que surgiu a oportunidade e eu e minha equipe aí nós decidimos fazer um congresso aí internacional e um congresso grande com muitos professores, muitos fisioterapeutas, muitas pessoas aí boas que estão atuando aí no nosso mercado de trabalho, tá? E a gente decidiu reunir aí todos esses profissionais nessa semana, do dia 7 ao dia 13, que para quem não se lembra é exatamente a semana do fisioterapeuta, porque é o dia do fisioterapeuta. Então, eu venho aqui para falar que na verdade é um presente aí da minha equipe para vocês e eu estou muito feliz, eu estou muito contente com o resultado, tá? Vocês terão aí palestras sensacionais, palestras com muita qualidade, com muito conteúdo e que eu tenho certeza que vocês vão sair aí desse congresso melhor do que vocês entraram, que é o que a gente sempre espera, né? Sair com mais conhecimento, com mais ideias, com uma possível foco aí de atuação, e é esse nosso intuito. E obviamente aumentar aí a nossa rede, aí, o nosso network, a nossa rede de contatos, que isso é essencial durante a formação e após a formação, tá? Vai ser um momento muito importante para a gente trocar ideias, trocar conhecimentos e agregar cada vez mais. Então esse é o nosso intuito e eu espero aí que vocês aproveitem da melhor maneira possível. Para quem não entrou ainda no meu Instagram, eu tenho um projeto que a gente chama Músculos em Movimentos, tá? Que engloba exatamente tudo isso. É falar aí um pouquinho bastante de músculos de uma forma fácil, com conteúdo que você não consegue encontrar aí na internet, um conteúdo de qualidade, tá? Então, eu espero que vocês aproveitem aí ao máximo essa semana com esses nomes aí que nós temos, as palestras estão muito boas e eu espero que vocês aproveitem. Então, antes de eu dar a minha primeira palestra, que eu vou fazer aí a aula inaugural com vocês, tá? Vou falar um pouquinho da minha trajetória. Alguns já sabem aí, porque alguns já vêm me acompanhando há algum tempinho, mas tem outros que não, né? Então, eu me chamo Renata, sou formada em fisioterapia desde 2002. No fim da minha graduação, eu fui fazer uma especialização que chama o aparelho locomotor no esporte, que era mais voltado para a fisioesportiva, tá? Fiquei trabalhando aí durante um bom período com atletas de ponta, atletas amadores, até que eu fui ficando aí só com a ortopedia mesmo. Hoje em dia eu faço só atendimento domiciliar, tá? Já tive clínica, já saí de clínica, já trabalhei para a clínica dos outros, já fiz aí bastante coisa dentro da fisioterapia, tenho uma experiência aí desde a administração, né? Porque a gente precisa administrar os nossos pacientes de uma forma que você consiga balancear aí suas contas no fim do mês, e enfim, fazer as evoluções da maneira certa, a avaliação da maneira certa. Então eu tenho alguns anos aí de experiência no quesito atendimento, né, e administração. Depois da fisioterapia eu fiz uma segunda faculdade, que foi a Faculdade de Educação Física, e que me agregou muito porque eu trabalho com movimento. Então eu acho que tinha algumas lacunas dentro da fisioterapia que eu consegui preencher aí depois que eu fiz o curso de Educação Física.
Depois que eu terminei a educação física, eu fiz fisioterapia, eu fiz mestrado, doutorado, 2 pós-doutorados. A hora que eu terminei meu segundo pós-doutorado, que eu estava para terminar meu segundo pós-doutorado, eu comecei a lecionar numa universidade em São Paulo. Fui docente nessa universidade por 2 anos e aí surgiu a oportunidade de eu vir para Barcelona. Atualmente aqui em Barcelona eu tenho uma bolsa de pós-doutorado que chama Mercur, que é uma bolsa aí bem disputada dentro do meio científico, principalmente na Europa. Então é uma bolsa que é um contrato de trabalho, na verdade, para desenvolver minha pesquisa, né? E, paralelamente a isso, eu fui contratada aqui também para dar aula dentro do curso de fisioterapia na Universidade de Barcelona. Não tinha como fugir disso porque essa é a minha paixão, é conseguir ter essa troca aí de conhecimento, tá? Então aqui eu dou aula de avaliação aí da fisioterapia, ortopedia e cinesioterapia. Então esse é o meu foco, essa é a minha atuação que eu trabalho e é isso que eu gosto de trocar com vocês, né? Dia a dia. E o que eu falo sempre que é importante, né? Não basta você também só se formar e atender e seguir a vida. Não, nós temos que trabalhar baseado em evidência sempre. Vocês vão ouvir isso muitas vezes ao longo aí da formação e depois que estiverem formados. Então não adianta, a fisioterapia não é algo estático, tá? Cada dia tem um trabalho novo que é publicado com uma maneira diferente, uma metodologia diferente de atender seu paciente e você precisa estar antenado. Então eu já dou os parabéns de vocês estarem aqui hoje buscando novas informações, buscando aí novas metodologias, novas maneiras aí de atender o seu paciente. E eu trabalho dessa forma, então eu só trabalho com atendimento baseado em evidências. Então é assim que eu gosto de passar, dessa maneira que eu gosto de passar para os meus estudantes e é assim que eu acho que vocês devem absorver aí todo o conhecimento e absorver aí a ideia do que é a fisioterapia, certo? Hoje, a nossa palestra, eu escolhi um tema que, na verdade, é um dos temas que eu mais gosto de conversar com vocês, porque é um dos temas que vocês mais têm dúvidas, tá? Que é a reabilitação por meio aí do treino resistido, do treinamento resistido. A hora que vocês ouvem isso, né? Treinamento resistido. Ah, professora, mas eu já tô pensando na academia, né? Eu tô pensando ali no cara, no bombado, no sarado. Não. Meus queridos, independente da área que você for, você vai ter que reabilitar o seu paciente por forma de movimento. Não adianta, não tem jeito, você não vai fugir disso. Se você for para reumato, pediatria, respiratória, neuro, orto, esportiva, não adianta, você tem que reabilitar seu paciente por forma de movimento. Ai, professora, mas até o cara que está na UTI, a gente faz movimentação passiva, não faz? A gente faz mobilização. Então, nós como fisioterapeutas temos que trabalhar sempre em cima do movimento. Então, o treino que eu falo que é o treino resistido, eu consegui linkar tudo que eu tinha ali da fisioterapia com o que eu adquiri na educação física. Porque muitas vezes um profissional da fisioterapia não sabe prescrever o exercício da maneira certa para o paciente. Calma lá, a gente já vai chegar dessa maneira certa. Porque muitas vezes o da educação física também não sabe. Mas porque eles têm conhecimentos diferentes. Então, muitas vezes o da fisioterapia, ele não sabe o quanto de carga dá para um paciente no processo de reabilitação, certo? E muitas vezes aqui o da educação física, ele não sabe como atuar com um paciente que tem sofreu algum tipo de lesão. Qual o exercício que ele pode ou não pode aplicar. Então, na verdade, é um conhecimento que se junta. E eu sempre falo que a gente tem que trabalhar de forma multidisciplinar. A gente sempre tem que trabalhar em conjunto. Eu tenho todos os meus colegas de trabalho que colaboram, que é uma rede de profissionais que eu tenho, mesmo que atuam juntos. Mas você tem que também... Não é assim também, mas eu não sei trabalhar com prescrição de treino, tudo bem, eu vou ficar aqui no meu arroz e feijão, e aí eu converso com o meu amigo ali que é da educação física e ele dá um jeito. Não. Você consegue também contemplar esse conhecimento. Então, bora lá, vamos falar um pouquinho aí do
exercício resistido, né? Ou do treinamento resistido, como vocês gostam de chamar muito. Mas o exercício resistido. Vamos lá, meus amores. Quando a gente pensa em exercício resistido, a gente vai pensar no quê? A gente quer ganhar o quê com o paciente? Força. Força, ok? Quando nós falamos de força, nós temos diversas manifestações da força. Nós, como fisioterapeuta, nós vamos focar em duas. A força hipertrófica e a força de resistência. A gente tem aí a força máxima quando a gente pensa em atletas, né, em profissionais de alto impacto, tem força de potência, mas aqui a gente vai pensar só hipertrofia e resistência para facilitar hoje nosso bate-papo aí, a nossa aulinha, tá? Quando você vai atender essa paciente a primeira vez, o que eu sempre falo? O que você vai fazer? Avaliar. Você vai avaliar. Esquece esse negócio de peguei lá o pedido do médico. Olha, ele pediu para eu fortalecer o quadríceps, para eu fazer TENS, para eu alongar aqui isquiotibiais. É isso que eu vou fazer, não esquece, tá? Sempre falo, aluno meu, quem me acompanha sabe que isso não existe. Você vai avaliar seu paciente. Nós deixamos de ser técnico em 1969. Você já tem autonomia para avaliar, prescrever, reavaliar e dar alta da fisioterapia. É você que faz isso, não é o médico, ok? Então, seu paciente chegou para você, você vai avaliá-lo. E aí você vai pensar, nossa, realmente eu fiz os testes de força, né? Agora você vai, aí os alunos começam a entender o porquê que a gente tem que fazer teste de força, goniometria, testar mobilidade, verificar se tem dor. Por que a gente faz toda essa avaliação? Para poder prescrever o melhor tratamento para esse cara. Então, na hora que você encontrou seu paciente lá, você percebeu que ele tem grau de força 3 no quadríceps, por exemplo, tá? E aí você vai fazer o quê, meus amores? Ele tem grau de força 3 no quadríceps. Você já vai colocar uma carga? Não, né? 3 vezes resistência. Ah, então tá, vence só a gravidade. Então eu não vou colocar a caneleira, mas vou fazer lá o SLR e tal. Ah, legal. Quanto que você vai dar de repetição para esse paciente? Que tipo de força você quer trabalhar com esse paciente? Como você vai fazer isso? Então, essas são as primeiras questões, tá? Para tentar trabalhar da melhor maneira. Qual força eu vou trabalhar? Antes de entrar nas forças, vamos lá ver como a gente pode trabalhar com exercício resistido com esse paciente. A gravidade pode ser uma resistência externa? Pode, dependendo do grau de força que o seu paciente tem, ok? Gravidade, pezinho, ou halter, né? Caneleira, né? Membro inferior e elástico. Banda elástica. Só isso? Não, meus queridos, temos a resistência manual também. Resistência manual, uau! Então você tem tudo isso para conseguir trabalhar com o seu paciente. Então agora que vem o grande lance, tá? Eu costumo falar que agora que é o ponto-chave aí. Como você vai fazer tudo isso? Para trabalhar com exercício resistido, nós temos que tomar cuidado com algumas variâncias aí. Então temos algumas precauções que têm que ser adotadas. Não são todos os pacientes que são então indicados a realizar exercício resistido, tá? E você vai ter que saber como você vai modular isso. Então vamos começar lá desde o começo. Qual que é a diferença da força hipertrófica para força de resistência? Meus amores, essa força de resistência, alguns anos atrás, na verdade, se você pegar artigos aí, vai estar falando resistance force. Resistance em inglês, na verdade, é ganho de força hipertrofia. Então, muitos brasileiros, na hora da tradução, acabou se complicando um pouquinho nessa tradução e acha que força de resistência e força hipertrófica é a mesma coisa. E não é, tá? Nós temos aqui
principalmente atuações aí de duas fibras musculares diferentes. Quando a gente está falando de força hipertrófica, nós temos aí função de fibras anaeróbias, certo? Não tem oxigênio. Quando a gente está falando de força de resistência, nós temos a presença aí de fibras aeróbicas ou a ação aí de oxigênio. Então, meus amores, quando a gente fala de força de resistência, é a resistência que o seu paciente tem para desempenhar ali determinados exercícios, tá? Então, vamos imaginar ali, voltando aí no quadríceps, se seu paciente ele tem grau 3 e ele não consegue lá realizar extensão aí de joelho ou flexão de quadril, né? Então, ó, a gente tem que começar a lembrar das funções musculares. É super importante você prescrever da melhor forma, tá? Então, se ele não consegue realizar esses movimentos aí contra uma resistência, então primeiro a gente vai trabalhar a força de resistência desse paciente para que ele consiga realizar um exercício por um período de tempo maior, tudo bem? Que você aumente em período de tempo. Vamos imaginar se você tem um paciente aí, um pacientezinho de 75 anos. Olha que legal, seu paciente ele estava ali limitado dentro da casa dele, ele não tinha mais muita função aí de atividades de vida diária, e você chegou lá e começou a trabalhar com esse paciente, ele agora consegue caminhar até o mercadinho ou até a feira para comprar aí as coisinhas dele e voltar para casa. Você aumentou o quê? A força de resistência desse cara, desse paciente. E isso já é o mundo para ele. Pode ser que a gente nem chegue na hipertrófica aqui. Tudo bem? Então, com esse paciente a gente ganha mais a resistência. Aumentou o tempo de trabalho dele. Então, meus amores, quando a gente fala em força de resistência, trabalhando com peso, resistência manual, enfim, o que você quiser trabalhar, a gente costuma falar que são, no mínimo, 15 repetições do mesmo movimento para aquele musculinho, ok? Então, você trabalhou 15 até 30, você está trabalhando aí a resistência muscular, tá? Eu costumo falar que músculo não sabe contar, né? Tem gente que fica muito apegada, tá, então tá, se eu vou trabalhar 15, 8, não, músculo não sabe contar, mas a gente tem uma estimativa aí dos valores aí de quanto que deve trabalhar dentro de cada força que você planeja aí trabalhar com o seu paciente. Já a força hipertrófica, meus amores, é aquela força quando a gente fala que o paciente começa a aumentar aí a hipertrofia muscular, ou seja, as células musculares elas começam aí a aumentar de tamanho, certo? Aquele seu paciente começa a ganhar massa muscular, é igual você, decidiu voltar para academia, tá? Foi lá, começou a malhar, passou 3 meses, já tá aparecendo lá já tá aparecendo os músculos, tal, já tá ficando mais hipertrófico. Isso é uma força de hipertrofia, tá? Só que a força de hipertrofia, então, o nosso objetivo não é mais que o paciente tenha resistência para realizar um movimento por mais tempo, e sim que ele aumente o poder da força dele. O poder está com vocês. Aumente aí a hipertrofia, aumente a massa, aumente a força. Então, para trabalhar dentro dessa hipertrofia, força hipertrófica, as repetições elas têm que ser ali, ó, de 6 a 12, tá? Quando a gente diminui, você dá uma carga para o seu paciente e ele consegue trabalhar até 5, 6 ali ou menos, a gente está falando de força máxima, já está fora do que a sua carga está muito elevada, então não, tá? 6 a 12. Mais uma vez, nosso músculo não sabe contar, é você que vai contar para o seu paciente, então isso nem sempre é tão fechado, mas é mais ou menos assim que funciona. Tudo bem? Como eleger então, né? Como que eu vou começar? Quem aqui nunca foi para academia? Voltei, né? Tô ali parada faz 1 ano, né? Voltei pra academia. Aí chego lá no primeiro dia, já compro toda a suplementação, né? Todo mundo já te coloca um monte de suplementação e você sai lá, todo com um monte de whey, um monte de o quê? E bora malhar. Aí no primeiro dia, o seu professor vai lá e te dá, bora lá, vamos arrepiar. Te dá um monte de carga pra trabalhar a hipertrofia. Te dá só repetição ali, ó, de 6 a 12, 6 a 12. Várias vezes ali no mesmo músculo.
que vai acontecer com você no outro dia? Você vai chegar assim, né? Vai estar andando, a hora que você vai sentar pra fazer xixi, ó. Você nem aguenta. Vai estar com dor. Aí vai ter gente que vai chegar e vai falar assim, Ana, você é o ácido lático. Não façam isso, por favor, não repitam mais. Não sei de onde que tiraram essa história, que a dor tardia, a dor do dia seguinte, após o exercício, é gerada pelo ácido lático. Não! O ácido lático ele é eliminado do nosso corpo horas após o exercício. Ele não tem relação. O ácido lático ele só vai ter relação àquela ardência que você está sentindo durante o movimento, porque ele está querendo te avisar, pode parar que está ficando pesado já. Já tá sobrecarregando essa musculatura, mas não, tá? Dor tardia, dor do dia seguinte são micro lesões musculares que a gente tem. Que pensando na hipertrofia, tá ótimo, tá? Porque pra no pain, no gain, aquela expressão mesmo. Pra você aumentar aí, né, sua massa muscular ou aumentar a sua hipertrofia, a gente tem que ter essas pequenas micro lesões. Só que você quer isso com seu paciente? Vamos lá, meus amores. Muitas vezes se você for na academia e isso acontecer, pode ser que você nunca mais volte, nunca mais queira olhar para esse cara, pro professor. Imagina você como fisioterapeuta se você faz isso com o seu paciente, um senhorzinho, às vezes não precisa nem ser senhorzinho, tá? Uma paciente mesmo, jovem, adulta, mas que ela tá ali para se reabilitar e você prescreveu o exercício errado. E ela ficou com dor no outro dia, nunca mais ela te procura, acabou. E um fala pro outro, você perdeu ali o seu paciente, tudo bem? Então, meus amores, quando a gente pensa em reabilitação por meio do exercício resistido, a primeira coisa que a gente faz dentro dessa sequência, tá? Você vai trabalhar com isometria, obviamente, que é sem movimento articular, sem carga, sem nada, até que esse paciente consiga ir realmente realizar movimento, porque muitas vezes o paciente ele tá com grau 2. Não tá nem com grau 3. Então a gente começa, se ele tem muita dor articular, a gente começa com a isometria. Mas não, beleza, tá bom, já dá pra passar pro movimento. Aí a gente pode começar com uma resistência manual, tá? A partir do momento que a sua força já não é mais tão... você já não consegue mais dar a força que o seu paciente ele precisa para realizar o exercício ou para aumentar a resistência ou hipertrofia, dependendo do que você está trabalhando. Se você não aplica mais de uma forma adequada, então aí você passa para os aparelhos externos, que a gente chama. E aí, se estiver numa academia, pode ser de academia, se estiver em casa, pode ser em casa com peso, halter, elástico, na clínica, onde for, tá? Só que a hora que você vem pro peso e pro elástico, você tem que ficar atento, porque muda a biomecânica, tá? Sempre que a gente trabalha com peso, a gente tem ação da gravidade. Quantas vezes eu já não vi... Vamos lá, reabilitando o paciente lá, né? Legal, o cara teve uma síndrome de impacto. Seja, né, tratou da discinesia dele ali, já tá bacana. Provavelmente é um cara que tem uma discinesia aí, né? Tá bacana, tratou da discinesia do cara. Agora eu vou trabalhar rotadores, né? Eu vou trabalhar ali o manguito rotador. Legal, o cara tá indo bem, meu. Começou, ele já tem mobilidade, o cara já não tem mais dor. Você já trabalhou ali resistência manual, né? Com mais de 15 repetições, é um cara que ele já tá aguentando mais o exercício, já ganhou a força de resistência, vamos meter peso, né? É quantas vezes eu já não vi paciente fazendo isso aqui, ó, pezinho na mão, tô trabalhando rotador interno. Você não tá trabalhando rotador interno, porque a gravidade, ó, ela vem daqui, ó, eu falo que vem de cima pro inferno, pro chão. Então o seu peso tá levando a força pro chão. O máximo que você tá fazendo aqui, ó, isometria de bíceps, certo? Porque tá na posição de flexão, aqui de cotovelo, e o deltoide anterior ali, o máximo, tá? Não tá. Se você tiver com o elástico aqui realizando o movimento, sim, porque a força vem nessa direção. Agora a força tá vindo aqui. Você não tá trabalhando rotadores internos. Então, meus amores, toma muito cuidado quando for para trabalhar com esse paciente com elástico ou com peso. Beleza? Então tá.
chegamos lá. Então, estamos aí com elástico ou com peso. E agora, quem que eu vou trabalhar primeiro? Resistência, hipertrofia e resistência, meus amores. O nosso músculo, ele demora ali 2 semanas, que a gente fala, para ele começar a suportar mais carga, tá? Ele demora 2 semanas de adaptação. Então, pelo menos nas 2 primeiras semanas, o seu paciente, ele tem que trabalhar com a força de resistência, ou seja, ali 15 repetições, 20 repetições, ele tem que aprender o movimento, tá? Então, além de tudo, tem que ter uma aprendizagem motora do movimento. A gente vai começar a adaptar aí a parte que a gente chama de parte mais a musculatura mesmo, tá, desse paciente. Então, a gente começa com que esse paciente se adapte para ele não sentir dor depois. Aí a gente volta, se é um pacientinho que você atende 2 vezes por semana, um senhorzinho, e que ele está muito contente de ele conseguir realizar as atividades dele de vida diária já sozinho, ele já está conseguindo ir na feira, ele já está indo lá tomando banho dele sozinho, ele já está tirando as roupas do varal, ele já está indo na pracinha lá para jogar dominó com os amigos, por que você vai meter uma carga nesse paciente? Uma carga que eu digo para trabalhar a força hipertrófica. Não tem muita necessidade, tá? Então, dependendo do paciente, a gente fica mais trabalhando com força de resistência, tudo bem? Óbvio que existem senhores de 80 anos que a gente pode trabalhar com hipertrofia, porque força hipertrófica, porque esse paciente, muitas vezes, ele está mais forte do que eu e do que você, ok? Ele não tem tantas limitações. Então, tudo vai variar de paciente para paciente, tá? Quando a gente chega na hipertrofia, normalmente, depois que esse paciente ele já se adaptou ao movimento da força de resistência, você gradualmente foi aumentando essa carga dele. Então, ali depois de 2, 3 semanas, dependendo do paciente, a gente já pode aumentar mais a carga e diminuir as repetições, tá? Professora, como que a gente sabe qual que é a carga? Essa é uma pergunta que sempre vocês fazem. Como a gente sabe? Se vocês forem ler em artigo, aí é a hora que a gente tem que saber separar um pouquinho, tá? O artigo sempre ele fala que pra gente achar a carga que vai dar para o paciente, a gente tem que fazer o que chama que é teste de carga máxima, o teste de uma repetição máxima, né? Que é o quê? Pegar um peso e fazer, ele tem que conseguir fazer somente uma repetição com aquele peso. Aí a partir do momento que você tem esse peso, você trabalha com 50%, vai depender, tá? Do que você está prescrevendo para o seu paciente. Mas normalmente é 50% que é a resistência. Mas agora imagine um senhorzinho, você está fazendo uma reabilitação de uma SLAP, né? O cara já não tem dor, mas ele tá... Uma SLAP é uma lesão na articulação do ombro. Ele já não tem dor, né? Já tá bem, mas aí você precisa começar a fortalecer o bíceps dele. E aí você vai lá pro cara, eu quero trabalhar mais resistência, né, no bíceps braquial, no coro braquial, e vou fazer o teste com ele de uma repetição máxima. Cara, perdeu o seu trabalho, tudo bem? Então, normalmente, a dica que eu dou é trabalhe... Você quer fazer 15 repetições com seu paciente? Então, você vai ter que primeiro ter aquela experiência inicial de olhar e falar, eu vou dar esse pezinho, toma esse pezinho, faz 15 repetições pra mim. Aí foi lá, putz, doutora, com 10 já tá começando a doer. Daí 2 minutos de intervalo de descanso, diminui o peso. Fiz até 20. É esse o peso que você vai trabalhar com o seu paciente. Ou também ao contrário, ele tá lá e, nossa, fiz 40. Tira. 2 minutos de descanso, aumenta o peso, ele tem que fazer ali de 15 a 30, é o ideal pra gente encontrar aí a nossa carga para trabalhar com esse paciente. Então você encontrou? Começa a trabalhar com essa força de resistência, eu falo para trabalhar normalmente de 2 a 4 semanas, tá? E aí você vai aumentando ao longo da semana a carga desse paciente, você pode ir aumentando, mas sempre ele tem que conseguir fazer ali de 15 a 30, ok? Passou dessas 2, 4 semanas, ele já teve essa adaptação morfofuncional que a gente chama, pode ir para hipertrofia, você realiza novamente o teste com esse paciente e pode prescrever aí o melhor exercício para ele, beleza? Então, meus amores, tudo vai depender do perfil do paciente que você tem na mão.
tá? Eu só gosto de falar, eu tô tentando resumir aqui, a gente tem esse curso aí de horas, com parte prática e tudo mais, mas hoje eu tô tentando trazer aí o principal para quem já está querendo começar a trabalhar hoje com exercício resistido com o paciente, tá? Então, o principal é também lembrar que existem algumas precauções. Se seu paciente ele é um hipertenso resistente, ele tem qualquer alteração vascular, você tem que tomar cuidado, bandeira vermelha que a gente chama, tá? Dependendo amarela se ele tiver controladinho. Mas se você chegou na casa do seu paciente ou ele chegou na clínica, você aferiu a pressão e tá alto, não tem exercício resistido e muitas vezes não tem nem a sessão no dia, tudo bem? Por quê, meus amores? A hora que esse cara tá fazendo exercício aqui, ó, muitas vezes o paciente ele pode prender o ar na hora de fazer isso, é normal. A hora que ele prende esse ar, ele faz uma manobra que a gente chama de manobra de Valsalva. Vocês sabem o que é isso? Com certeza sabem. Manobra de Valsalva vocês fazem, a gente faz todo dia, 2 vezes por dia, não sei, ou de 2 em 2 dias, ou de semana em semana. A hora que você vai no banheiro, que você faz aquela forcinha, isso é manobra de Valsalva. E vocês fazem isso na hora que estão fazendo exercício, muitas vezes, com peso, tá? Essa manobra, o que acontece? Você para de respirar, você vai aumentar a pressão intratorácica, todo retorno sanguíneo que está vindo aí do seu membro inferior, ele não consegue, né, retornar para o coração porque você aumentou essa pressão aqui dentro da sua caixa torácica, e aí o que acontece? Sua pressão começa a baixar. A sua pressão começa a baixar, como resultado, você tem uma hipertensão de rebote. Então, começou a baixar a sua pressão, seu coração começa a trabalhar, opa, precisa aumentar a pressão desse cara, precisa aumentar a pressão desse cara, você terminou esse exercício, essa pressão aumenta. Tem um pico pressório, tá? Isso pode acontecer comigo, com você, quem não tem hipertensão, ok, teve esse pico pressório que passou, a sua pressão já se estabiliza. Só que quem é hipertenso e não está controlado, esse pico pressórico aí pode levar a um AVE, tá? Ou, enfim, qualquer alteração aí cardiológica que seu paciente pode vir a óbito. Resumindo. Então, tomar muito cuidado. Então, primeiro, verificar a pressão do seu paciente antes de realizar qualquer desses exercícios. Durante, eu tenho umas técnicas, tá? Pede pro paciente contar, que a hora que ele tá contando, 1, 2, 3, 4, ele respira. Ou conversa com ele. Vai conversando. Você, fisioterapeuta, você tem um contador interno já. Isso é normal. Então, você vai conversando, você vai contando aí pra ele. Tudo bem? Essas são as dicas principais. E quando a gente vai prescrever, além de achar a carga, você vai ter que prescrever frequência com que o seu paciente vai realizar o exercício resistido, ou seja, 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, 1 vez por semana, porque eu vou trabalhar mais flexibilidade outros dias, eu vou trabalhar, enfim. Ou eu vejo o paciente só 2 vezes por semana, então, além da carga, você tem que saber a frequência, você vai ter que saber a intensidade, qual das duas você vai trabalhar, tudo bem? São alguns princípios que a gente tem aí dentro do exercício que você vai ter que saber prescrever para o seu paciente. Certinho? Então, meus amores, eu acho que basicamente hoje, como abertura, era essa discussãozinha aí que eu queria ter com vocês, tá? Saber a importância de um exercício resistido aplicado da forma adequada, e para que você consiga aplicar da forma adequada, você tem que saber função muscular, você tem que saber qual o seu objetivo com esse paciente, você tem que ter feito aí uma boa avaliação. Tudo bem? Espero então que vocês tenham gostado, espero que vocês aproveitem demais essa semana, tá? E estaremos aí em contato durante todo o período e após o período, então qualquer dúvida é só escrever que eu tentarei responder aí da melhor forma, tudo bem? Aproveitem muito, vitória na guerra sempre, tamo junto. Valeu!